Vamos nós, né, minha gente? Boa noite. Não sei que horário que você vai assistir essa aula, mas vamos nós, né? Depois de muito tempo, a gente retorna, quase que não sai essas discussões. E o assunto que eu vou tratar neste vídeo sobre, aliás, perdão, só corrigindo, sobre uma das grandes e brilhantes civilizações que a humanidade já assistiu no decorrer dessa trajetória humana por esse planeta que a gente vive, no caso, planeta Terra. No caso, eu estou me referindo à sociedade romana. Vamos estudar nessa videoaula as origens de Roma. Roma que é conhecida, que a gente conhece através do Coliseu. Roma que a gente conhece através de uma religião que vai surgir nas fronteiras do Império Romano, que essa religião, por exemplo, se chama o cristianismo. A região da Palestina, na época do Império Romano, era uma província romana. É lá que Jesus vai fazer suas pregações, por exemplo. Vai nascer, viver, crescer, ser morto, crucificado e sepultado, como diz uma oração que você que é cristão com certeza deve conhecer. Bom, nesse vídeo, como eu acabei de falar para vocês, eu vou me ater sobre as origens de Roma. Roma, que como toda civilização que se preze, os romanos, minha gente, como outros povos da história da antiguidade, eles também tinham uma lenda para contar a respeito de como teria surgido essa cidade, essa civilização. Que Roma, para quem não sabe, é a capital de um país chamado Itália. Mas Itália, como a gente conhece nos dias de hoje, ela só vai surgir, só vai passar por um processo de unificação lá no decorrer da segunda metade do século XIX. Mas não nos vem ao caso nesse exato momento. O que nos interessa é Roma, de suas origens, sua trajetória política, que é isso que eu vou tentar abordar em breves detalhes nessa videoaula, que eu espero que vocês acabem gostando de certa forma e contribuindo de certa forma para o crescimento intelectual de cada um de vocês. Bom, mas vamos nós, né, minha gente? Sobre as origens. Olha, praticamente sobre as origens, eu vou contar para vocês duas versões. Existe a lenda sobre a fundação de Roma, e eu também vou trabalhar com vocês o que as pesquisas arqueológicas, as mais recentes, falam como teria surgido essa cidade. Vamos à lenda. Vamos à lenda. O que é que a lenda nos fala? A lenda nos fala que na Península Itálica existia um reino. Reino esse chamado de Alba Longa. O reino de Alba Longa, que existia nesse território da Península Itálica, era governado por um sábio chamado de Numitor. Numitor, por exemplo, tinha um irmão chamado Amúlio. Numitor, por exemplo, tinha uma filha chamada Réia Sílvia, ou é Réia Silva, se eu não me engano. Réia Sílvia, exatamente. Réia Sílvia era a filha, no caso, do famoso rei Numitor. A lenda nos conta que Réia Sílvia foi seduzida pelo deus Marte. Marte, na mitologia romana, era o deus da guerra, que é o equivalente a Ares na mitologia grega, só para vocês terem ideia. A tradição, a lenda nos conta que Réia Sílvia era a filha do rei Numitor. Ela foi seduzida pelo deus Marte, e desta sedução, deste relacionamento, ela acabou gerando dois gêmeos. No caso, dois bebês do sexo masculino, que foram batizados respectivamente de Rômulo e Remo. Amúlio, o que foi que Amúlio fez? Derrubou o irmão do poder. Temendo por essas duas crianças, ele aprisiona Réia Sílvia e pega os bebês e atira-os à sua própria sorte. Se eu não me engano, ele vai confeccionar um cesto e joga os dois bebês para serem entregues às correntezas do rio Tibre. O rio Tibre, para quem não sabe, é um dos rios que corta o território italiano. Ele prende Réia Sílvia, derruba o irmão do poder e, temendo que essas crianças um dia pudessem o derrubar do poder, joga elas nesse rio. Milagrosamente, de acordo com a lenda,
esses bebês conseguiram escapar com vida. Foram encontrados às margens do rio Tibre por uma estranha loba que os amamentou, os dois gêmeos no caso, pensando que fossem, por exemplo, os seus filhotes. Isso é o que nos conta a lenda, viu? Ela ainda não terminou, só para vocês terem uma ideia. A lenda nos conta que esses bebês foram encontrados por um pastor de nome Fausto. Fausto se deparou com a cena, encontrou as crianças, levou elas para casa. Criou esses bebês como se fossem seus próprios filhos. A história correu a Península Itálica, praticamente falando. Os gêmeos, quando cresceram, souberam dessa historinha e o que foi que os gêmeos fizeram? Prestem atenção. Partiram para a vingança. Devolver para o avô o reino de Alba Longa. E assim foi feito. Os gêmeos partiram para Alba Longa, derrotaram Amúlio, recuperaram o trono para o seu avô, e o avô, no caso Numitor, resolveu recompensar os gêmeos. No local onde a loba os encontrou, mais precisamente nas margens do Monte Palatino, os gêmeos tiveram permissão para fundar uma cidade. No caso, essa cidade vai acabar chamando-se Roma. Essa é a origem lendária que ainda não terminou. Os gêmeos fundaram essa cidade com a permissão do avô. No caso, a cidade vai acabar se chamando Roma. Mas tem um problema. Quem vai governar a cidade? Rômulo ou Remo? Rômulo ou Remo? A lenda nos conta que essa disputa política acabou corroendo os irmãos. Resultado: Rômulo acabou assassinando o seu irmão gêmeo Remo e acabou tornando-se o primeiro rei de Roma. Essa é a lenda que eu acabei de contar para vocês sobre como Roma teria sido fundada. Esta é a lenda em torno da fundação de Roma. Todos os povos da antiguidade praticamente tinham muitas crenças, acreditavam em lendas e dessa forma eles acabaram construindo essa origem lendária sobre a fundação de Roma. Mas, de acordo com as mais recentes pesquisas arqueológicas que foram feitas no território italiano há um certo tempo atrás, as pesquisas arqueológicas nos confirmam de que provavelmente, muito provavelmente, Roma teria sido fundada, por comunidades agrícolas que praticavam a agricultura ali às margens do rio Tibre. Nessa região, eles acabaram fundando essa cidade, no caso Roma, que era formada por 7 morros ou colinas, como queiram. Mais uma vez, de acordo com as pesquisas arqueológicas, Roma teria sido fundado por comunidades agrícolas que praticavam essa agricultura às margens do rio Tibre e acabaram fundando, essa cidade, que no caso vai ser uma das maiores da história da antiguidade. No caso, essa cidade chama-se Roma. Falei sobre a lenda, falei sobre as mais recentes pesquisas arqueológicas. O que é inegável para a história é de que Roma foi uma das maiores civilizações da antiguidade. Isso não resta nenhuma dúvida quanto a isso. Que a Península Itálica, ela vai ser ocupada lá por volta do século IX, isso antes da era cristã. Os gregos vão ocupar o sul da Itália, que eles vão chamar essa região de Magna Grécia. Existia uma região chamada de Etrúria, que hoje, se eu não me engano, ela é conhecida como a Toscana, que lá muito provavelmente vai ser as origens de um povo que vai acabar dominando a política em Roma. No caso, esse povo são os etruscos. Existiam, por exemplo, as tribos latinas que habitavam a região do Lácio. É nessa região, por exemplo, que Roma vai ser fundada. Que vão ser vários povos que vão ficar conhecidos como povos italiotas, como os os samnitas, os sabinos, os etruscos, os volscos,
Eu falei sobre os gregos ali do sul da Península Itálica, naquela região ali da Sicília, que praticamente, se eu não me engano, eles vão chamar aquela região de Magna Grécia. As tribos latinas começam a povoar o território, se eu não me engano, lá por volta do ano 2000 a.C. Os etruscos, eles vão exercer uma influência política muito importante durante boa parte da história de Roma. Eu me esqueci de falar para vocês de que, de acordo com a tradição, de acordo com a lenda, Roma teria sido fundada no ano de 753 a.C., inaugurando um período na história de Roma chamado de monarquia. Que, politicamente falando, Roma, sua história política, vai se dividir em 3 momentos. Monarquia, que ela vai do ano de 753 a.C. até o ano de 509 a.C., data de fundação da República, onde a República vai ser o segundo momento da história política de Roma, que ela vai de 509 a.C. até o ano de 27 antes da era cristã, para dar lugar ao Império, que começa com o sobrinho e filho adotivo de Júlio César, chamado Otávio, que o Império vai de 27 a.C. e se estende até o ano de 476 depois da era cristã, onde culmina, isto é, encerra, com a queda do Império Romano do Ocidente pelos chamados povos germânicos ou bárbaros, como queiram. Mas isso aí é um assunto para nossas próximas discussões. A primeira fase da história de Roma chama-se simplesmente monarquia. Que, minha gente, a monarquia, não esqueçam, é o primeiro momento político da história de nossos amigos romanos. Que basicamente, minha gente, a monarquia romana, antes de eu entrar sobre a detalhe política, eu vou fazer uma pequena destrinção, fazer uma rápida descrição sobre quais elementos, quais eram as classes sociais, para ficar mais interessante, quais eram as classes sociais que existiam em Roma. Por exemplo, existia uma classe social em Roma que ela estava no topo, digamos, que eram os nossos amigos patrícios. Quem eram os patrícios? Os patrícios nada mais eram do que grandes proprietários de terras, e eles tinham o uso, dominavam exclusivamente, comandavam a política em Roma. Os patrícios eram os grandes proprietários de terras que cediam parte dessas terras para que camponeses trabalhassem nela de certa forma, e a política está nas mãos dessa galera. Eles vão ser os grandes beneficiados na política romana, os amigos chamados patrícios. Eles descendiam das antigas famílias que haviam fundado a cidade de Roma, eram elite, não resta nenhuma dúvida quanto a isso, e a política está nas mãos dessa galera. Abaixo dos patrícios, tínhamos os nossos amigos chamados de plebeus. Plebeu, para quem não sabe, vem de povo. Povo, para quem não sabe, é a maioria da sociedade romana. Quem eram os plebeus? Homens e mulheres livres, que exerciam funções como mercadores, eram artesãos, eram pequenos proprietários de terras, eram camponeses. De forma alguma, durante a monarquia, essa galera vai poder se casar com os patrícios, e sempre que Roma fazia uma guerrazinha, eles vão lutar nas tropas auxiliares do exército romano. Essa galera está excluída. Essa galera, só para vocês terem ideia, plebeus, estão excluídos da vida política de Roma. Só vão ter acesso a cargos públicos, só vão ter acesso à política propriamente dita, mais na frente, na história republicana romana, mas isso aí é um assunto para um próximo momento. Os plebeus é a maioria da sociedade, mas é uma maioria que está excluída de participação política. E política é muito importante, vocês gostando ou não dela. Existe uma espécie de terceira categoria que vai ser, por exemplo, os nossos amigos clientes. Quem eram os clientes? Clientes, minha gente, na história de Roma, eram ex-escravos ou filhos de escravos nascidos livres. Essa galera
dependia dos patrícios, dos quais eles vão receber proteção do patrício e terra para cultivar. Em troca, sempre que Roma fazia uma guerrinha, o cliente vai lutar no lugar do patrício. Ele vai lutar, matar e morrer em nome do patrício. Essa é a condição. Esses ex-escravos ou escravos nascidos livres se associavam a um patrício, buscavam proteção. O patrício, se aceitasse essa proteção, vai lá dizer: você é meu, mas em troca ele vai fazer tudo praticamente que o patrício determinar. Essa seria a chamada terceira categoria, que vão ser, por exemplo, os nossos amigos clientes. Perdão, minha gente. Esses são os clientes. E para completar a pirâmide, como vai ser, digamos, uma coisa comum na história da antiguidade, teremos os nossos amigos escravos. Que um escravo, minha gente, ou ele é prisioneiro de guerra, ou ele é um plebeu, geralmente, que contraiu dívidas, não conseguiu quitar, não conseguiu pagar essas dívidas e acabou se tornando escravo. Escravo em Roma, somente nessas condições. Ou você é um prisioneiro de guerra, uma guerra que Roma travou com um determinado povo, o povo é derrotado, o sobrevivente é transformado em escravo, é vendido, comercializado como escravo. Ou então você é um plebeu que contraiu uma dívida, não teve condição de pagar esta dívida e vai acabar pagando na pior condição, ser objeto de alguém, no caso, ser um escravo. Essas são as condições, as maneiras de se tornar escravo de Roma. E muita gente preferia a morte do que ser um escravo romano. Vou citar um exemplo bem famoso na história de Roma, a famosa rainha Cleópatra, que preferiu o suicídio do que se tornar escrava de Roma. Famosa rainha do Egito, juntamente com seu amante Marco Antônio, preferiram a morte do que se tornarem escravos romanos. Esta é a sociedade romana. Agora eu vou me ater sobre a política. Como eu acabei de falar para vocês, a primeira fase da história política de Roma chama-se monarquia. O que é que significa? De que teremos um rei de Roma. Mas tem um detalhe, minha gente, que vocês têm que levar em consideração. Os etruscos vão dominar, de certa forma, o cenário político de Roma. E os patrícios, de certa forma, vai ser uma classe social que vai ser muito beneficiada dessa política dos etruscos. Mas vai chegar um momento em que eles vão se cansar dessa política, que daqui a pouco eu vou falar como foi a situação. A monarquia em Roma era o seguinte: o rei, ele é chefe militar, isto é, ele vai comandar os exércitos. Ele é chefe político, isto é, ele vai governar a sociedade romana, e ele também é chefe religioso. Ele vai ficar responsável pelos cultos religiosos que porventura existiam em Roma. O que é que significa dizer? Que o rei é chefe militar, o rei de Roma, viu? O rei é chefe político e o rei, portanto, ele é também chefe religioso. Ele vai exercer essas funções. Agora tem um detalhe em Roma que pouca gente sabe. A monarquia em Roma, ela não é hereditária. O que é uma monarquia hereditária? O poder passa de pai para filho. Quando morria um rei de Roma, era escolhido entre as famílias das elites romanas, fazer uma espécie de votação para decidir quem vai ser o futuro rei. Era assim que funcionava a monarquia romana. Era assim que funcionava a monarquia romana. Nessa historinha, minha gente, o rei vai ser auxiliado por pessoas que vão ficar conhecidas como senadores. Senador vem do latim senex, que vai ficar conhecido como ancião. Qual é a função do Senado de Roma? Elaborar as leis de Roma. Que geralmente os senadores vão vir daquelas ricas famílias, daqueles proprietários de terras de que eu acabei de falar para vocês. A monarquia não é hereditária, o rei é chefe militar, o rei é chefe político, o rei é chefe religioso, o rei vai ser auxiliado pelo Senado, vai ser auxiliado também por uma chamada Assembleia Curial, onde essas cúrias eram formadas pelas principais famílias de posses de Roma, isto é, famílias patrícias. Praticamente as estruturas políticas de Roma era essa. Tínhamos o rei, tínhamos o Senado,
e temos essa assembleia chamada de Assembleia Curial, ou as chamadas cúrias romanas. Essas são as instituições políticas que vão existir em Roma. Mas tem um detalhe: os etruscos, um dos povos que habitava a Península Itálica, vão dominar esse cenário político em Roma. Mas nada dura para sempre. Chega um momento em que os etruscos vão acabar não sendo mais os homens que vão comandar a política de Roma. Que motivo é esse que eu vou falar para vocês agora? O que é que vai acabar acontecendo, minha gente? Eles etruscos, nossos amigos etruscos, como todo povo na história da antiguidade, eles vão querer o quê? Se expandir do ponto de vista territorial. Eles vão avançar para conquistar o quê? Territórios. Eles vão tentar conquistar, por exemplo, a região da Magna Grécia. Mas eles vão enfrentar muitas e muitas dificuldades. Essas dificuldades vão acabar se tornando a derrota, o declínio desse povo. Sabe o que é que acontece? Uma vez enfraquecidos, eles vão se tornar muito frágeis. E quem está no poder pode ter certeza, sempre vai ter alguém que vai querer te derrubar desse poder. Nessa historinha, quem vai armar a puca, quem vai armar uma conspiração são eles. Eles quem? Os patrícios. Os patrícios foram os grandes beneficiados pela monarquia romana, mas eles vão se cansar dela. Se cansar de que forma? Eles queriam exercer o poder, queriam exercer o poder político. O que é que eles vão fazer? Vão tramar uma conspiração, vão atrair os plebeus para a sua causa e eles vão acabar o que? Eles chamam os patrícios chamam os plebeus e digam o seguinte: ó, vamos se unir para expulsar os etruscos de Roma, que quando eu chegar lá no poder, aí o poder é nosso. Isso vai acabar iludindo os nossos amigos plebeus. Porque os plebeus só vão chegar ao poder bem mais na frente, no decorrer da trajetória política da chamada República Romana. Os plebeus vão iludidos e eles acabam auxiliando os patrícios, expulsando os etruscos do poder de Roma e fundando um novo período na história política de Roma. Esse período vai acabar se chamando República. Mas sobre o fim da monarquia, os romanos também têm uma lenda para contar. De acordo com a lenda, de acordo com a tradição, o último rei de Roma foi um cara chamado Tarquínio, também conhecido como o Soberbo. A tradição nos conta que Tarquínio, a lenda nos conta que Tarquínio tinha um filho chamado Sexto Túlio. Sexto Túlio, por exemplo, se apaixonou por uma jovem chamada Lucrécia. Queria porque queria o amor desta mulher, mas tinha um problema. Lucrécia era casada com um importante patrício. Ou era aristocrata, não me lembro agora exatamente. Enfim, Sexto Túlio queria se casar com essa mulher, mas ela era casada com um patrício. A insistência do casamento acabou levando a Lucrécia para escapar dela. Como? Ela acabou tirando a própria vida. Sim, Lucrécia, para fugir desse casamento que ela não podia consumar, foi o que ela fez. Ela acabou tirando a própria vida. Esse episódio vai servir para unir os patrícios, juntamente com os plebeus. Eles conseguem expulsar os etruscos de Roma e eles vão acabar formando um novo governo que eles vão chamar de República. Que traduzindo república é a junção de duas palavras de origem latina: res, coisa, pública, de todos para todos. Os patrícios vão fundar a república alegando que ela vai beneficiar todos. Mas tem um detalhe: a república vai ser feita por e somente para os patrícios. Quando vocês lerem república, leia-se república para todos, desde que sejam patrícios. Aí sobre o domínio dos patrícios sobre as instituições republicanas romanas, eu vou contar em um próximo episódio. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que também que vocês consigam dizer essa palavra sem errar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. São capazes? Dá o joinha se você gostou
E, minha gente, até o nosso próximo encontro. E mais uma vez, obrigado.